Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas do fundo do meu coração. Todos preparados para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas, para as vossas famílias, para os vossos projetos, para a sua cura espiritual? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bênçãos extraordinárias. O tema de hoje: em Deus faremos proezas. Uau! Leitura bíblica, livro de Salmos, capítulo 60. A palavra diz: ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos esmagaste, tu tens estado indignado, ó, restabeleça-nos. Abalaste a terra e a fendiste, sara as tuas fendas, pois ela treme. Ao teu povo fizeste ver duras coisas, fizeste-nos beber o vinho de aturdimento. Deste um estandarte aos que te temem, para o qual possam fugir diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Eu exultarei, repartirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edrom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia darei o brado de vitória. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeite, ó Deus, e tu, ó Deus, não deixaste de sair com os nossos exércitos. Dai-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calçará aos pés os nossos inimigos. Em Deus faremos proezas. Sim, este salmo começa com uma terrível constatação. O problema de Davi não eram seus inimigos que atacavam ao sul e ao norte, mas a rejeição de Deus. Conforme versículo 1. Quando ele buscou a Deus e suplicou, restabeleça-nos, Deus lhe deu a vitória. Muitos cristãos imaginam que Deus os abençoará, lhes dará a vitória, mesmo estando eles em rebelião contra Deus. Foi preciso que Davi buscasse a Deus e confiasse no seu poder, ao invés de confiar no socorro humano para derrotar a fortaleza de pedra. Conforme versículo 9. Nossa família só poderá ter a vitória sobre a fortaleza de pedra do pecado com o auxílio de Deus. A maior proeza que Deus nos ajuda a fazer é vencer as fortalezas de pecado que se erguem muitas vezes dentro do território da nossa própria família. Um filho drogado ou alcoólatra, uma filha solteira grávida, um homem que adultera, um membro da família que se torna viciado em jogos de azar. Quantas situações de pecado muitas famílias têm que enfrentar? Não importa quão fortes elas sejam, se a família se unir em oração, Deus calçará aos pés todos esses inimigos, conforme o versículo 12. Palavras que alimentam. Meditando no versículo 1, ó Deus, o Senhor nos rejeitou. Neste salmo, vemos Davi clamando a Deus para que volte a ajudá-lo nas batalhas, pois seus soldados estavam envergonhados e não ganhavam mais nenhuma batalha. Mais que uma vergonha, aquilo significava que Deus não estava mais com eles. E quão horrível era perder. Mas o pior que isso era perder a presença do Senhor, fonte de toda alegria e verdadeira vitória. Quantas vezes nos sentimos distantes de Deus ao pecarmos ou quando nos distraímos de sua presença? O pecado e as coisas deste mundo tendem
a nos causar essa distância. É natural essa sensação, visto nossa condição naquele momento, porém pode nos causar extrema angústia. Davi reconhecia que sem Deus, ele e seus soldados não seriam suficientes para vencer as batalhas. Reconhecia que precisava do Senhor e que a fonte de sua força e das vitórias de seu exército era o Senhor. Que sem Ele estariam perdidos. E ele narra isso no Salmo 60. Por isso clamou: salve-nos com sua mão direita e responda-nos. Assim, os seus amados serão salvos. A derrota em uma batalha leva a várias mortes de soldados. No campo espiritual é o mesmo. Você desfalece, pois que fará mais um ramo longe da videira? Mas Deus deu o seu Espírito aos seus filhos para que eles possam vencer as batalhas do dia a dia contra o mundo, a carne, natureza pecaminosa e contra as hostes e potestades do mal. Só precisamos reconhecer nosso estado de distância, buscar sincera e ansiosamente a presença de Deus para que o seu Espírito que habita em nós nos ajude a vencer essas batalhas. É pelo Espírito que Deus nos garante a força e sabedoria necessária contra o mal. Palavras que alimentam. No versículo 12, pelo poder de Deus faremos proezas. Filho amado, é pelo poder de Deus que faremos coisas poderosas. Somente Ele é quem pisoteará nossos inimigos para a libertação do homem. O humano faz coisa por causa da presunção. Totalmente. Tentamos na carne proteger o que temos, o que está sendo ameaçado de ser tirado. Ó amado filho, é somente através de Deus que podemos fazer coisas poderosas. Nossas tentativas débeis e fracas apenas impedem a poderosa mão de Deus, nosso Pai. Cada tentativa. Para quem você vai recorrer quando uma ameaça vier sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus projetos, para o seu coração, para roubar a sua paz? Em Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sim, o autor da carta aos Hebreus é muito realista. Aos peregrinos de Cristo envolvidos na corrida deste mundo até a eternidade, a sua recomendação é: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Temos a tendência natural de ir acumulando aquelas coisas que vamos adquirindo no decorrer da vida, sejam coisas, sejam sentimentos, crenças ou relacionamentos. Nossa postura é mais a de colecionar do que a de selecionar. Por causa disso, a tralha existencial que juntamos aleatoriamente, um dia começa a ficar muito pesada e a nos atrapalhar. A Bíblia sabe disso. Ela sabe que, com o tempo, o acúmulo de propriedades termina por exercer controle sobre nós. Todo colecionador corre o perigo de ficar escravo de sua coleção. Paulo passou por essa experiência. À medida que ele foi comparando a existência do Cristo com as aquisições do seu passado sem Cristo, não teve mais dúvida. As coisas do Cristo revelam o seu valor excelente e as coisas alheias ao Cristo perderam o seu brilho e a sua importância. Ainda que mal comparado, quem descobre o valor real dos hábitos saudáveis chega a um ponto quando abandonar os costumes doentios deixa de ser sacrifício. Livrar-se das coisas negativas vira uma atitude de escolher as prioridades certas. E finalizando esta série de mensagens proféticas para as nossas vidas, junto aos grandes heróis da Bíblia, podemos fazer a obra de Deus com confiança, para irmos com coragem aos lugares que Ele quer que vamos. Primeiro, devemos estar dispostos a deixar o pecado que bagunça a nossa vida, distorce nossa visão, aumenta nossas dúvidas e nos rouba da nossa vitalidade espiritual e da nossa perseverança. Em Deus faremos proezas.
Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Pai, perdoa-me pelos meus pecados. Perdoe não só aqueles pecados que cometo por minha própria vontade, mas também a minha vontade de mexer em coisas que não são santas, brincar com coisas que são perigosas para a minha espiritualidade e me expõe às coisas que deixam um resíduo do mundo de Satanás. Dê-me hoje a força para dizer não às coisas que me distraem do Senhor e abraçar com paixão as coisas que me ajudam a me tornar mais como o Senhor. Pai, creio que a tua aliança de cuidado para comigo jamais falhará. E incluo também a minha família, meus amigos, parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Jamais falhará, mas preciso me posicionar em fé. Caso contrário, o Senhor ficará impossibilitado de agir. Minha decisão não é ficar ansioso e nem preocupado, mas crer verdadeiramente no que o Senhor me garante em tua palavra. Na minha vida, eu declaro que o Senhor é grande e tem total liberdade de agir. Senhor, Deus forte e santo, dai-nos sempre a vitória sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, um único pedido. Nos ajude com a divulgação do nosso trabalho e tome uma atitude de fé. Compartilhe esta mensagem com a sua família, seus amigos, deixando aqui também registrada a sua inscrição, o seu like, o seu comentário é muito importante para que esta mensagem seja divulgada para aqueles que necessitam de fortalecimento espiritual. Que Deus nos abençoe.